Bom, a gente acabou de assistir aí essa reportagem, já chegaram aqui alguns comentários, vamos ver aqui por meio das nossas redes sociais. O Luiz Fernando Grando diz o seguinte: o Estado ainda é bastante deficitário no grão, então de extrema importância essa matéria. Muito obrigado. Luiz Gabriel Diniz também aqui com a gente, única semente que plantei até hoje no campo. Obrigada, Luiz, por sua interação. E olha, sobre então essa expansão catarinense do milho safrinha, eu converso agora com Haroldo Tavares, analista do CEPA, Centro de Socioeconomia e Planejamento da EPAGRE, que é a empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina. Oi, Haroldo, boa noite, bem-vindo aqui à nossa edição do Agro em Foco TV Digital. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Em relação ao milho, a pergunta é correta, né? Santa Catarina depende bastante do milho por causa da questão da um forte produtor, né, na área da agroindústria, né, proteína animal. Então, e nós consumimos aí cerca de 7,3 milhões de toneladas de milho e importamos normalmente 4 milhões. Esse ano, a primeira safra aqui, nós sofremos estiagem, né, de milho, e a estiagem que afetou a produção de milho. Então, a necessidade de importação vai aumentar de 4 para próximo de 5 milhões de toneladas para suprir todo o consumo, né, das agroindústrias. E aí os produtores expandiram a segunda safra, né, como foi dito, com a esperança de conseguir recuperar um pouco essa produção. No entanto, novamente, tivemos uma estiagem e aqui é interessante frisar também que o milho para fins de silagem também é uma área relativamente elevada. Nós temos em torno de 230 mil hectares milho para fins de silagem. Santa Catarina é o quarto maior produtor de leite do Brasil. Então, o milho, né, boa parcela do milho é destinada para a silagem, para a alimentação bovina, né, pecuária leiteira. Então, é por isso que o nosso déficit também, nos últimos 10 anos, aumentou, milho grão, né, aumentou em função disso também. Então, o suprimento vem principalmente do Paraná, Mato Grosso do Sul, e agora, né, estamos importando aí do Paraguai. No ano 2000, importamos 400 mil toneladas. Esse ano está previsto aumentar bastante essa importação do milho do Paraguai e de outros países, né, Argentina também. Certo, Haroldo, você trouxe então esses fundamentos bastante importantes, né, que é a questão para suprir toda a agroindústria, o potencial também de produção de proteína animal que o Estado tem e, claro, trazendo aí um insumo extremamente fundamental para o andamento aí dessa produção. Então, esse é o principal fundamento e o que tem feito com que os produtores reajam a esse momento positivo do mercado, né? Porque a gente tem o milho aí, importantes elevações e, claro, isso é um motivo a mais aí para o produtor também ter essa boa rentabilidade, né? Você citou em estiagem, a gente tem acompanhado aí a questão de afetar sim na produtividade, como a Karine Gama acabou de falar aqui nessa edição de hoje sobre a questão do tempo, do clima, especificamente para os produtores de milho. Então, o relato que a gente tem é esse, né? Os fundamentos. Vocês ainda estão tendo essa necessidade agora de importar, digamos assim, 1 milhão a mais, ou seja, mais sim, tem possibilidades de ampliar essa produção, conforme a gente viu na reportagem também. Tem a Secretaria da Agricultura aqui de Santa Catarina está colocando programas, né, até para incentivo dessa produção e também como alternativa, né, do milho, né, que nós temos cerca de 1,2 milhões de hectares entre milho e soja. Então, soja tem cerca de próximo de 700 mil hectares. A área que no inverno poderia, né, uma boa parte, ser cultivada com cereais de inverno, trigo e triticale principalmente, né? Então, também tem esse programa de estímulo para a produção de cereais de inverno, até para o trigo, o triticale, suprir um pouco na produção de rações de suinocultura, né? Para suínos principalmente. Então, e a expansão da área de milho é desejável, só que Santa Catarina tem uma limitação, né, de território, mas essa expansão da área de cultivo de lavouras, ela está acontecendo. No último ano já passou de 15 mil hectares. A próxima safra deve aumentar mais 15 a 20 mil hectares para serem incorporadas, né? São passagens degradadas em áreas de floresta, inclusive de pinos, quando é cortada, né? Santa Catarina é um grande produtor de madeira também,
exportação, quando é cortada devido à questão do mercado, né? A soja está bastante elevada o preço, às vezes, né, algumas áreas entra, depois do pinos, entra a soja, né? A área é recuperada para plantio de soja. Isso está acontecendo em função do alto preço do milho e soja no mercado nacional e internacional também. Haroldo, falando um pouquinho mais dessa expansão, ela tem ocorrido mais na região oeste do estado? Acontece na região oeste é mais limitado, né, a área. O que nós temos possibilidade de expansão de área é na região de Campos de Lages, chama, né? Então tem algumas regiões aí que estão aumentando, onde é pastagem natural então essa expansão tá aumentando nessas áreas. E na região norte, que é Canoinhas, Mafra, Porto União, então essas regiões aí, até o que eu falei, onde tinha floresta plantada, às vezes é incorporada a produção de soja, milho. Então tem algumas regiões ainda mas é limitado. A gente estima aí em torno de 50 até no máximo 100 mil hectares essa área de expansão de lavouras, né, para grãos. Perfeito. Tem algumas questões que chegaram aqui para nós, então vou selecionar algumas delas, entre elas a do Everson Disner, que diz o seguinte: milho safrinha pode ser consorciado com braquiária em Santa Catarina? Não, o pessoal não costuma fazer porque geralmente muitas lavouras dessas milho safrinha vai para silagem diretamente, né? Mas é uma experiência que está sendo colocado em alguns experimentos, né? Já que a EPAG atua na área de pesquisa e extensão rural. E também a agrofloresta, né? Estão fazendo alguns experimentos até para trazer experiências, né, do Centro-Oeste, que a Embrapa, né? A Embrapa introduziu essa tecnologia e está sendo experimentado. Então, eu acho que pode ser alguma alternativa. E também a questão do sorgo, né? Porque são espécies mais cultivares, espécies, né, mais resistentes à questão da estiagem, como aconteceu na última safra. Excelente. Mais questões chegando aqui do Fernando Seibol. Ele escreve o seguinte: como é que a gente vai controlar a cigarrinha? Inclusive, a gente já até fez algumas matérias, né, especiais aqui no Agro em Foco TV Digital e é uma grande questão aí para os produtores, né? Como é que isso vem sendo controlado no estado também, o trabalho da EPAGRE, né, frente a esse problema de fato? Sim, a orientação vem sendo feita pelos pesquisadores da EPAGRE, né? Principalmente dos entomologistas que a EPAGRE tem no centro de pesquisa lá de Chapecó, até para a principal é a questão da escolha da cultivar, né? Então, esse ano já teve alguns exemplos, né? Os produtores já identificaram algumas cultivares que são mais tolerantes, né, ao ataque de cigarrinha. A questão do manejo também, né? E produtor aí chega no inverno, deixar a área isenta de milho, aquelas plantas espontâneas, né, que acontece até para não servir como vetor. Então, dessa da cigarrinha. Mas uma safra será diferente. Foi um ataque bastante não esperado, né? Um ataque muito intenso de cigarrinha. Ontem eu tive na região de Lages, né? Campos de Lages, fomos acompanhar as colheitas os últimos de soja e o pessoal, tem gente que atua lá há mais de 20 anos, nunca tinha presenciado um ataque tão intenso, tão repentino, né? Da cigarrinha. Possivelmente efeito lá da estiagem de setembro, outubro, né? Onde teve uma multiplicação bastante grande da cigarrinha. Esperamos que o inverno seja bastante sendo rigoroso, né? Diminua a população para a próxima safra, né? Que inicia lá em setembro deste ano. Muito bom. Para a gente fechando aqui, o Denner Eidemann também escreveu aqui para a gente. Gostaria de saber se há algumas variedades do milho mais resistentes à cigarrinha em Santa Catarina que vocês têm percebido, né? Quais são elas, então, Haroldo? Existem algumas cultivares, a própria EPAG tem as cultivares de polinização aberta, mas não são híbridos, né? Que aqui, quando tem uma base genética um pouco mais ampla, ela tem uma tendência de resistir um pouco mais ao ataque de cigarrinha. E materiais com base genética tropical, né? Então, tem algumas cultivares identificadas de diferentes empresas, né? Produtoras de sementes. Então, eu não vou citar aqui especificamente, mas tem sido testado. Eu acho que o ouvinte pode procurar o agrônomo da sua região, que ele com certeza vai
é procurar identificar e indicar essas cultivares. As empresas sementeiras também têm já esse levantamento e podem indicar mais especificamente, porque para cada região tem aquelas cultivares se adaptam melhor, né? Então, é necessário que ele busque informações regionais, que é mais importante para o produtor. Perfeito, Haroldo. Muitíssimo obrigada, então, pela Epagre estar aqui em nosso programa, nessa edição do Agro em Foco TV Digital. Até a nossa próxima oportunidade. Uma ótima noite, viu? Ok, boa noite a todos. Estamos à disposição. Um abraço. Um abraço.